Olá, eu sou o Magnum Cal. É pouco provável que os britânicos que foram às urnas em junho de 2016 votar sobre a permanência ou não do país na União Europeia conseguissem imaginar a gigantesca corrente de consequências que aquele voto trouxe para a vida política e econômica do país. Logo ao anunciarem os resultados da eleição, o primeiro-ministro David Cameron deixou o cargo. Theresa May, ex-ministra do Interior de David Cameron, foi nomeada pelos seus companheiros do Partido Conservador a próxima líder do partido, consequentemente se tornou primeira-ministra, e hoje, quase 3 anos depois do voto do referendo, ela anuncia que deixará o governo no dia 7 de junho. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Já é a segunda vítima em Downing Street daquele voto do dia 23 de junho de 2016, sem que a política seja efetivamente colocada em prática, sem que o Reino Unido deixe a União Europeia. O problema de Theresa May como primeira-ministra foi a falta de apoio político para o seu governo. Num sistema parlamentarista, num governo como o governo britânico, o apoio dentro do seu próprio partido é fundamental. Theresa May, visando aumentar a sua base parlamentar, convoca uma eleição fora de tempo em 2017 e, ao contrário do que imaginava, perde apoio, diminui a sua base e termina numa eleição hung parliament, como eles chamam, numa eleição sem um vencedor claro. Os problemas de Theresa May emergem de 2 eixos principais. O primeiro, a própria política principal que seu mandato deveria entregar à população, a saída da União Europeia. Perdida em inúmeras propostas, Theresa May até hoje não conseguiu entregar alguma coisa que pudesse ser aprovado pelo parlamento britânico. Na última terça-feira, ela tentou a última cartada com uma proposta de 10 pontos que, segundo os próprios apoiadores da primeira-ministra, deixava aberta a possibilidade de haver um segundo referendo. A possibilidade não surtiu efeito junto à oposição, conforme a primeira-ministra imaginava. Pelo contrário, surgiu efeito apenas entre os seus apoiadores, que a abandonaram rapidamente, e entre as fileiras do DUP, o partido irlandês, que empresta seu apoio em troca da viabilidade do governo de Theresa May. O segundo ponto, e talvez o ponto político mais importante, é como ela mesma construiu essa fraqueza política através de um ato completamente desastrado, a convocação das eleições de 2017. Theresa May, na ocasião, não precisava convocar eleições naquele momento, convocou porque imaginava que conseguiria aumentar sua autoridade dentro do parlamento, aumentar a bancada do Partido Conservador e então entregar à população uma proposta para a saída da União Europeia que fosse mais afinada com os interesses do seu partido. Ao contrário do que ela imaginava, ela saiu daquela eleição com um partido menor, com um resultado sendo de hung parliament, sem que nenhum partido saísse das urnas com um mandato para governar sozinho, e como consequência disso, só se manteve no cargo graças a um acordo com o DUP, o Partido Unionista Irlandês. Para a sua sucessão, há 3 ex-ministros, 3 candidatos claros, todos eles prometendo finalmente levar o país para fora da União Europeia. Boris Johnson talvez seja o favorito nessa campanha, ex-prefeito de Londres, ex-ministro das Relações Exteriores, é um conservador cuja influência, cujo tamanho ultrapassa as fronteiras do partido, é um pouco falastrão, envolvido em polêmicas, gosta de participar de debates acalorados, mas é popular junto à população e junto aos membros do partido. Outro candidato é Said Javid,
filho de imigrantes paquistaneses. O seu pai era motorista de ônibus, a exemplo do pai do atual prefeito de Londres. Se tornou executivo de um grande banco internacional, foi ministro do interior durante o governo de Theresa May, inclusive ainda está no posto, e aparece aí como talvez a grande alternativa a Boris Johnson. Said Javid, durante o parlamento, foi um Remainer, né? Apoiou a permanência do Reino Unido na União Europeia, ao contrário de Boris Johnson, que apesar de historicamente ser pró-União Europeia, ter se colocado sempre em favor da União Europeia, inclusive foi correspondente de um dos grandes jornais britânicos em Bruxelas, na capital da União Europeia, mudou de lado, talvez presumindo que boa parte dos eleitores do Partido Conservador fossem apoiar a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele muda de ideia e na hora do referendo se coloca ao contrário, do lado oposto do então primeiro-ministro David Cameron, e favorece o Brexit. Então ele sai fortalecido, tenta se colocar como protagonista já na sucessão de David Cameron, mas fracassa e agora tenta novamente se tornar líder do Partido Conservador e, consequentemente, primeiro-ministro. Além da complicação política e econômica que o referendo nos trouxe, talvez a reflexão mais importante seja do risco e das consequências não intencionais de quando se coloca uma pergunta absolutamente complexa sobre a permanência ou não de um país num bloco econômico como a União Europeia, e transforma isso e resume-se isso numa pergunta sim ou não a ser respondida por eleitores. Às vezes as pessoas, em sua maioria, não têm tempo para pesquisar os temas a fundo, as pessoas não conhecem a complexidade de tudo o que está envolvido nessa questão. Os políticos, cada um do seu lado, tentam simplificar a questão da melhor maneira possível, tentam transmitir para o eleitor que é uma escolha simples, quando na verdade são escolhas super complexas, cujas consequências ninguém na realidade conseguiria prever, e ninguém conseguiu prever nesse caso também. A escolha dos eleitores jogou o Reino Unido numa disputa política e econômica que já se estende por 3 anos, que já vitimou 2 primeiros ministros e que não tem data para terminar. Vamos ver se depois dessa sucessão de Theresa May, se depois da escolha de mais um líder do Partido Conservador, finalmente as forças políticas britânicas conseguirão entrar em acordo e posteriormente conseguirão entrar em acordo com os líderes da União Europeia para que finalmente a política de Brexit seja implementada.